em Pequim, chama Wangfujing. Essa rua tem muitas comidinhas, inclusive tem escorpião. Então vamos começar, e eu vou começar com estrela do mar, muito bonito. Vamos experimentar. Quanto forte. Crocante, muito apimentado. Deixa eu ver. Bem apimentado isso aqui. Eu achei que ia ser mais esponjoso. Pra mim, estrela do mar era uma coisa, quase um legume, sabe? Nossa, o que tem dentro? Não faço ideia. A referência que eu daria pra vocês é morder ossinho de frango. Ou espinha de peixe bem frita. Então, Cici, gafanhoto é isso. Eu posso não experimentar? Pra quê, cara? Vamos lá, comer coisas que nunca comi. Vou começar. Ele tá te vendo. Ele tá me olhando. Ele tem carne e as asinhas e as perninhas e o corpo ganham todas texturas diferentes. Então quando você come, dá uma sensação um pouco mais complexa do que morder ossinho. Vamos lá? Ele tá me vendo. Então eu viro de costas pra você. Ah, Cici, pegou sua asa. Caranguejão bonito. Queria um desse, por favor. Caranguejão. Olha que coisa mais linda. Que acabou de cair um pedaço no chão. Isso aqui tá pingando óleo, meu amigo. Acho que não tem como não ser bom. Muito bom. Muito bom. Essa massinha, não tenho a menor ideia do que seja. Mas é gostosa. Deixa eu ver. Ele vai caindo aos pedaços enquanto você come. Essa é uma massinha de ovo com farinha. Na verdade, não experimentei. Eu perguntei agora. O caranguejo, ele tem mais ou menos o gosto da carninha de siri, mas mais encorpado. Siri quase não tem carne. Aqui tem carne pra caramba, mano. Calma aí, Davião. Tem mais coisa bizarra. É? Tipo o quê? Tipo lacraia. Como chamam isso aqui na China? Wukong. Ele é venenoso. Pois é venenoso e é o dobro do preço de todos os outros até agora. Espero que não tenha gosto de ossinho de galinha frita. Esse você vai experimentar? É, vai, porque ele é medicina chinesa, na verdade. Ah, esse é medicinal, né? É. Vamos lá. Tem gosto, sabe do quê? Serpente. Não. Tem gosto de osso de galinha frito, só que esse é mais amargo. É bem amargo, na verdade. É, acho que come menos porque ele é venenoso, né? Espero que o óleo tenha queimado o veneno. Quer experimentar? Tá. Nossa, esse é amargo. Amargo mesmo. Tipo xarope pra tosse. Deve ser medicinal mesmo. Quando você vê uma chinesa fazendo cara feia pra um negócio, meu amigo, que o barato é louco. Muito amargo. Eis o escorpião. Tinha aqueles escorpiões menorezinhos que o cara colocava no espetinho, ele ficava vivo ainda mexendo, mas eu achei que a gente tinha que pegar esse. Esse é rei. Que é o do Indiana Jones, é o bonitão e é o que a gente vai experimentar. Realmente tem uns pelinhos. Ah, igual comer camarão, né? É. Nossa senhora. Não tem gosto absolutamente nenhum a garrinha. Ele é duro, mas é um duro quase chiclete. É quase como se fosse papai do céu falando pra mim, filho, não, esse não é de comer. Ó, eu percebi que dentro aqui, olha, das garrinhas, tem essa carne meio roxa. Talvez aqui dentro tenha mais dela pra gente experimentar. Vou dar uma dentadona no corpo agora pra ver como é que é por dentro. Vamos ter colagem. Tem nada. Olha que metáfora para um produto da China. Tem nada dentro. E é isso. É. Produto da China, não tem nada dentro. Muito bem. Esse vídeo veio apenas para ilustrar a última parte desse tema que estamos trabalhando desde o capítulo 8. Das comidas sacrificadas a ídolos que o apóstolo Paulo está batendo tão forte em 1 Coríntios. Desde o capítulo 8 que ele vem batendo nessa tecla. E o que comemos realmente faz uma diferença para nós. Eu creio que a gente não come, bom, não vou dizer todos não, que tem uns meio doidos aí, igual esse aí do vídeo, né? Mas normalmente a gente não come tudo que passa, né? Eu já vi umas caras aqui, ó. A gente é meio seletivo, né? A gente dá uma avaliada, quer saber a origem e tal. E alguns dos coríntios, eles entendiam que eles eram livres para comer qualquer carne. Alguns crentes da igreja de Corinto. Eles eram livres para comer qualquer tipo de carne, mesmo que aquelas carnes tivessem sido sacrificadas a ídolos. Eles estavam tão liberados nesse pensamento, nesse comportamento, que eles não tinham o menor critério, o menor momento de reflexão sobre comer comidas que faziam parte de um
de um ritual de adoração a ídolos pagãos, a uma religiosidade pagã. Estou falando dos crentes de Corinto, aqueles que tinham conhecimento, aqueles que conheciam os princípios que envolviam a questão do culto, a adoração ao único Deus. Mas, ao mesmo tempo, havia um outro grupo, vocês devem lembrar, dentro da igreja de Corinto, que eles eram mais restritivos, eles eram mais comedidos. Mas para esse grupo, que tinha essa visão mais completa, tinham, vamos dizer assim, o conteúdo maior do ensinamento do apóstolo Paulo sobre o assunto, eles comiam sem critério em qualquer circunstância, unicamente por causa da lógica, que é bíblica, é verdade. Eles se baseavam apenas na lógica desse princípio que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, dos versos 4 a 6. Diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Essa é a instrução que essas pessoas tinham mais conhecimento, em detrimento daqueles outros, que talvez recém-convertidos, não tinham essa instrução, mas criam em Jesus, porém não tinham esse conteúdo que dá uma segurança e dá uma confiança tão grande para aqueles que creem em Jesus. Isso é gratificante. A questão é que eu preciso fechar esse assunto, e esse assunto fecha realmente aqui no texto que vamos ler hoje, dos versos 14 ao 33 de 1 Coríntios 10. Mas antes eu preciso lembrar o porquê dessa discussão. Isso eu falei com vocês lá em 14 de janeiro, mas eu quero trazer à lembrança rapidamente esse ambiente, esse cenário, de Paulo precisar falar tanto tempo sobre essa questão, sobre essa temática, que deu apenas um pano de fundo para ele tratar assuntos muito mais sérios, comportamentais e morais dos crentes coríntios. Mas o cenário, o pano de fundo era o seguinte: os gregos e os romanos, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses, acreditavam em espíritos maus, a ideia de monstros, demônios, eles tinham isso muito forte na cultura deles. Eles acreditavam que esses espíritos maus, eles invadiam então os seres humanos, eles também se incorporavam aos alimentos antes desses alimentos serem comidos, e que esses espíritos maus eles seriam eliminados se a comida fosse então levada aos altares e sacrificadas ali aos deuses pagãos, e os espíritos maus iam ser ali retirados do alimento. Então o sacrifício ele não tinha como propósito somente obter algum tipo de favor de Deus. Não, o sacrifício ele tinha muito a ideia de limpar a carne de uma contaminação demoníaca. Aquela coisa cultual, pagã, que afastava a pessoa do culto ao único Deus e a mantinha presa a essa religiosidade, esse cerimonial terreno, pagão e demoníaco. Essa carne, então, uma vez descontaminada, ela era oferecida aos ídolos, como sacrifício, ela era ofertada, e nessa, ela era também servida, muitas vezes, uma boa porção dessa carne descontaminada, ela era vendida no mercado, os mercados públicos da época. A porção que não era queimada no altar, ela era servida dentro dos templos, onde se faziam as grandes festas pagãs, e ali se fazia também a comilança dessas carnes aí. Depois da conversão, então, alguns desses novos crentes que faziam parte da igreja de Corinto, eles estavam se sentindo muito incomodados por comer destas carnes compradas nesses mercados, que recebiam carnes purificadas. Eles se sentiam mal com isso, pois fazia eles lembrarem, então, da sua vida pagã e da adoração a deuses pagãos, e eles se sentiam incomodados com isso ainda. Pouca instrução bíblica, pouca maturidade espiritual, mas crentes, num processo ainda de crescimento, diferente daqueles que tinham conhecimento,
mas talvez não tivessem a maturidade, a vivência do conhecimento. Não é? Uma coisa muito comum em nossos dias. Não estamos muito longe disso aqui, não. Então, o apóstolo Paulo, agora nos versos 14 até o 33, ele vai fazer uma última abordagem desse tema, mas numa perspectiva bem diferente do que fez até agora. Vamos ler, depois vamos orar. 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 14 ao 33, acompanhem vocês aí em suas Bíblias. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus para prestar este culto ao Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor aceite a nossa gratidão, a nossa adoração e fale conosco, ó Pai, pela Tua palavra, nos ajuda a perceber o que esse texto aqui tem a ver conosco hoje. Ajuda-nos, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Por mais que a expressão fujam da idolatria nos chame fortemente a atenção no verso 14, terminamos com ele, com esse verso semana passada, por mais que essa sentença nos chame bastante a atenção, e vamos tratar disso um pouco mais adiante, eu quero ver com vocês algo também que precisava nos chamar a atenção, mas não chama tanto, que é o apóstolo Paulo chamando esses crentes de Corinto de meus amados irmãos. Como lá no capítulo 1, que ele falou tão bem desse grupo de crentes da igreja de Corinto, e nós já vimos que era uma turminha da pá virada, né? Eram difíceis. Uns crentes difíceis, complicados, metidos a sabe tudo. Se não eram os metidos a sabe tudo, era um outro grupo que via problema em tudo. Um não via problema em nada por causa do conhecimento. O outro via problema em tudo porque não tinha ainda maturidade espiritual, não tinha conhecimento, convivência com as Escrituras. Eram crentes. E o apóstolo Paulo não se desfaz deles, muito pelo contrário, os disciplina seriamente, muitas vezes. Mas ele, mais uma vez, ele chama essas pessoas de meus amados irmãos. A coisa é tão séria que eles, como disse há pouco, mas quero relembrar, por causa do conhecimento que eles tinham de tudo, e também do que eles tinham à mão das Escrituras, eles se julgavam muito sábios, muito capazes, muito espirituais, muito intelectuais, muito socialmente corretos, criticavam violentamente o apóstolo Paulo, porque julgavam que o apóstolo Paulo pregava essa mensagem simples do Evangelho. Se você crê que você é pecador, que Jesus morreu na cruz, seus pecados estão perdoados. Que isso? Isso é uma barbaridade para o meu intelecto. E eles julgavam, não somente, eles menosprezavam o apóstolo Paulo, por causa disso, como também menosprezavam o Evangelho. E é esse grupo que o apóstolo chama de meus amados. Eu sou fortemente confrontado com isso aqui. Eu posso pensar em muitos nomes para os coríntios, mas seguramente meus amados não é o primeiro nome que vem na minha cabeça. O que vemos aqui é que, apesar de tudo, Paulo amava aqueles crentes difíceis e cuidava pacientemente deles. Nem que fosse, muitas vezes, com a vara, mas ele fazia, com o objetivo de trazê-los. Hoje nós veremos alguns princípios que precisam comandar, reger nossas decisões, a nossa conduta, num contexto de mundo tão difícil que a gente está vivendo, com tanta proposta permissiva, tantas alternativas para aquilo que Deus diz não,
tantas oportunidades de não ter posição nenhuma, ser neutro e ainda assim ser agradável, ser aceito e, na verdade, socialmente correto. Nós precisamos de posição bíblica, de posicionamento, não somente para as nossas decisões, como, obviamente, também para aquilo que fazemos. E aqui nos versos 16 a 22 do nosso texto, o apóstolo Paulo ele fala de duas mesas, que são colocadas aqui, na maneira como o apóstolo Paulo está apresentando no texto, elas são colocadas uma ao lado da outra, uma diante da outra. A primeira mesa é a mesa do Senhor, é a ceia do Senhor. Mesa essa que os crentes de Corinto, eles se juntavam, se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, lembrando sua morte, sepultamento, ressurreição, a participação na mesa, através dos elementos do pão e do cálice, relembrando todos aqueles laços profundos que nós, como crentes, temos com Cristo, sendo um com Ele em sua morte, como também em sua vida. Eles tinham tudo isso em comum, como nós hoje. Mas ainda assim, alguns crentes que estavam nesta mesa do Senhor, na igreja de Corinto, eles se sentiam muito à vontade para sentar numa outra mesa. A mesa que fazia parte de um ritual pagão. Eles se sentiam à vontade para estar no ambiente e participar de uma mesa de pessoas talvez legais, um monte de gente boa, mas de uma mesa onde haviam ali um contexto, onde aquelas comidas que estavam ali sendo apresentadas ou colocadas à mesa para que fosse comida, elas eram sacrificadas ou ofertadas a ídolos e eram adoradas em cultos, em celebrações a deuses pagãos. Aí Paulo dá uma arrumada na casa, nos versos 16 e 17. Participar da mesa do Senhor simbolicamente representa, então, nos tornarmos participantes do corpo e do sangue de Cristo, nos garantindo, então, todas as bênçãos envolvidas na obra de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Essa ceia aqui, como o apóstolo Paulo diz nos versos 16 e 17, que nós relembramos aqui sempre, ela simboliza essa nossa união com Cristo na sua morte, na cruz, e hoje, no contexto do seu corpo como igreja, sendo a sua igreja. Isso é o que Jesus ensinou antes da sua morte no Evangelho de João, capítulo 6, versos 47 a 58. Então está na nossa Bíblia. E eles tinham conhecimento dessas verdades aqui que estão sendo mencionadas agora. Só que nos versos 18 e 20, nós vemos uma outra situação. É fato, nós vimos isso no capítulo 8, versos 5 e 6, o primeiro versículo que eu coloquei aqui, que não há outros deuses e que esses ídolos pagãos, conforme o texto bíblico que lemos, nos diz, não são nada, porque há um único Deus, há um só Cristo, e somos um com Ele, se estamos em Jesus Cristo. Mas alguns crentes, eles esqueceram que essa falsa adoração ou culto que aquelas pessoas prestavam nos seus ritos pagãos não é tão inofensivo assim. Os crentes esqueceram que a verdade bíblica é um fato. Há um único Deus. Não temos que temer deuses feitos por mãos humanas, deuses com letra minúscula, que isso é que configura o paganismo. Não tema esse, porque existe somente um Deus. O problema é que eu não posso também ignorar que o falso culto, que a falsa adoração, não seja algo que nós não podemos simplesmente tratar como inofensivos ou insignificantes. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz
que o culto aos ídolos é culto a demônios. E a participação, ainda que seja com todo o conteúdo bíblico, não é a minha presença num culto de adoração a deuses pagãos, me coloca num contexto de adoração a demônios. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, falando, crentes, vocês não são mais maduros? Vocês não estão dizendo que vocês são experientes? Então, está lá em Tiago, né? Quer sabedoria? Peça a Deus que Ele te dará abundantemente. Não hajam como insensatos. Os crentes não podem participar de duas mesas. Uma é a mesa do Senhor. É um culto ao Senhor. E a outra é a mesa de demônios. É um culto a demônios. O crente não pode estar dividido desse jeito. Da mesma forma como o ser humano não pode servir a dois mestres, Mateus capítulo 6, verso 24, não pode ter dois senhores, o Senhor Jesus ensina, o crente também não pode participar de duas mesas. Está dividindo a sua adoração, lealdade dividida, Deus não entra nessa não. Deus não faz esse joguinho. Irmãos, o problema é que nós muitas vezes também esquecemos em cima das convicções espirituais que temos, não, eu sou crente, a gente gosta muito de dizer isso, né? Há 20 anos, 30 anos, legal. O crente que acabou se converteu semana passada, e o crente de 20 anos, 30, 50, sem temor ao Senhor, estão no mesmo problema. Estão no mesmo problema. Estão no problema de achar que pode sentar numa mesa pagã e numa mesa do Senhor ao mesmo tempo. E fica tudo bem porque eu sou crente. Ah, eu sou crente há tanto tempo. Ah, eu sei esse versículo. É mais ou menos isso que acontecia com esses caras aqui. Achavam que estava tudo bem. E perderam de vista que para Deus não estava tudo bem. Que Deus não aceita um coração dividido. Simplesmente a nossa convivência com o mundo, a gente fica procurando muitas vezes justificativas. E justificativas antibíblicas. Unicamente carnais, humanas, o que eu quero. O que me dá prazer. Para fazer simplesmente o que a gente quer, ainda que nos coloque na contramão de verdades e da vontade conhecida de Deus para a gente. Então aqui o problema de Corinto está muito mais perto da gente do que a gente pode pensar. É por isso que no versículo 14, ou é isso que o apóstolo Paulo quer dizer com fujam da idolatria. A gente quer tanto alguma coisa que a gente coloca aquela coisa no lugar de Deus na nossa vida. E tudo que fica entre você e Deus é idolatria. Prazeres, paixões carnais, vontades obsessivas. A mera vontade, eu estou com vontade, alimentada pela ansiedade, a vontade se torna algo impossível, aspas, de controlar, né? Então, mesmo que eu saiba a vontade de Deus em algumas coisas, eu fico em ambientes onde eu estou dividindo aquilo que deveria ser para a glória de Deus, a minha vida como um culto a Deus. O pastor Paulo disse aqui na abertura do culto. Eu fico num contexto onde que a minha vida precisa ser um culto a Deus e ao mesmo tempo eu estou prestando um culto a deuses pagãos de um mundo idólatra que está aí à mercê do demônio. Fazemos isso com uma facilidade extrema, com todo o nosso conhecimento, em nome das paixões, em nome do que eu quero, em nome do ser feliz a qualquer custo, como se estar com Cristo e fazer a vontade do Senhor não fosse algo que nos trará grande felicidade. A felicidade não está no mundo, a felicidade está em Cristo. Amém? Então, no verso 22, nós vemos a seguinte afirmação: porventura provocaremos o ciúme do Senhor?
A ideia aqui proposta que Paulo está fazendo lembrança, que lá na primeira parte do capítulo 10, você deve lembrar que ele usou os israelitas como exemplo do que nós não deveríamos fazer. E eles provocaram o Senhor de várias formas, né? Vocês devem lembrar. Provocaram o Senhor no contexto da idolatria, provocaram o Senhor de provar o Senhor nas muitas imoralidades, um monte de coisas que eles não deviam fazer, eles sabiam que não deviam fazer e fizeram. Aí o apóstolo Paulo vai e dá uma chamada: vocês querem mesmo ter essa vida dupla? Não se deve provocar os ciúmes ou o zelo, que seria uma tradução mais literal, o zelo do Senhor como os israelitas fizeram. Irmãos, esses zelos do Senhor são as disciplinas do Senhor. Deus zelando pelos seus são as disciplinas quando Ele nos corrige, como fez aquela lista de pessoas que morreram muitas, e outras, diante da disciplina do Senhor, se arrependeram. Não provoque a disciplina do Senhor, numa tradução mais livre seria esse texto. Não provoque dividindo a adoração, como se Deus aceitasse a adoração dividida. Não ache que você pode sentar numa mesa, na mesa do Senhor, e banquetear dos privilégios celestiais para aqueles que creem na obra de Cristo, e está com o seu coração também já dividido ou celebrando coisas que são naturais para o mundo que jaz do maligno, como se fossem tão boas e naturais quanto aquilo que você faz para o Senhor. Deus não aceita isso é coisa para demônios. Não faça isso. Sério isso, né? A gente não está acostumado a falar numa fraseologia assim tão pesada, né? O fato é que, enquanto os ídolos e as coisas que lhes são sacrificadas não são nada, como vimos no capítulo 8, versos 4 a 6, a gente não pode ignorar que elas são usadas sim, são usadas pelo enganador, que é Satanás, com o objetivo de afastar as pessoas do verdadeiro Deus. Esse é o objetivo do engano, da religiosidade pagã, dessa coisa que é vendida como bonitinha, mas por trás tem todo um contexto onde Satanás reina. E o objetivo é nos desviar as pessoas da vontade conhecida de Deus que está aqui à nossa mão. Irmãos, o diabo não vai aparecer para a gente de chifre, não. Sai dessa. Já vai aparecer numa mesa bem bonitinha, com um banquete bem bacana, com convites bem colocados, com uma oratória bem bonita, bem articulados. Até com um jeitinho de crente ele vai aparecer. Porque o objetivo dele é enganar, se possível, os eleitos. Então não fica procurando diabo de chifre, não, que tu não vai achar, não. É muito mais sutil. É lá naqueles ambientes que a gente se coloca, que você prefere que nenhum crente te veja, nenhum membro da tua igreja te veja naquele lugar. Mas você está bem feliz lá. É lá naquela escolha que você faz, que você acha até o fim que vai poder voltar atrás se alguma coisa der errada, e geralmente a gente não consegue voltar atrás, não. A gente tem que lidar com as consequências. É muito mais sutil a mesa do demônio do que a gente pode pensar. Mas agora nos versos 23 a 33, vamos para o outro lado da moeda. Vamos ver aqueles crentes que eram extremamente sensíveis quanto a esse comer qualquer comida de origem duvidosa, esse povo mais novo na fé, queridos. O apóstolo Paulo chama de amados, seguramente não diria, mas provavelmente, recém-convertidos, vindos aí desses cultos pagãos, lá do primeiro século, na igreja de Corinto. Eles estavam indo para o outro extremo. Todo alimento que parava diante deles, eles tinham medo. E perguntavam, será que essa carne foi oferecida a ídolos? E ficavam lá olhando. E aquele problema sério, né, que eu, por ter vindo de origem neopentecostal, quantas vezes vinha de reunião de oração de madrugada, aquelas torres que nós fazíamos lá, que a gente faz aqui, torre de vigia, alguma coisa semelhante lá na igreja minha. E eu vinha andando da igreja para casa,
e às vezes cruzava lá com bêbados na rua e já passava com o dedo assim, sai demônio, sai demônio. Via demônio na árvore, na sombra, no poste. Via demônio em tudo quanto é lugar. Já passaram por isso? Pois é, crente imaturo. Crente, mas imaturo. Com pouco conteúdo bíblico e maturidade cristã. Mas crente, piedosos, esses caras aqui eram assim. E eles chegavam na comida cheio de vontade de comer. Mas será que isso aqui foi vendido em mercado que comprou comida lá no templo de Afrodite? No templo de Artemis? Não vou comer essa carne, não. Paulo dá uma resposta bastante simples para isso. Para essas pessoas que estão aflitas em sua consciência, no seu coração, mas são crentes. Paulo dá uma resposta muito sucinta. Gente, não é bem assim, não. Ele diz no verso 23. Vamos ler juntos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Pois é. O que importa é se eu estou fazendo alguma coisa que constrói, produzindo algo que edifica alguma coisa. E essa alguma coisa é que promova a glória do Senhor, que seja para a glória de Deus. Se eu estou produzindo alguma coisa boa, no sentido daquele bom de Deus, que vimos lá em Romanos, no capítulo 12, no capítulo 8, perdão. O bom de Deus. O bom de Deus é que o pecador se arrependa, para desfrutar de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para os seus. O bem que vem de Deus é o perdão de pecados. Todas as demais coisas que acontecem na nossa vida como providência divina e que são boas, são uma consequência ao tudo mais que vos será acrescentado, lá de Mateus 6,33. Porque o bem que vem de Deus é a sua justiça e o seu reino. Então tudo me é lícito. Poder? Claro que pode. Mas te convém, diante dessa referência que nós como crentes temos, de promover a glória de Deus, de buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar? Será que é isso mesmo que eu posso ou devo fazer? Tudo me é permitido, mas isso constrói alguma coisa na minha vida? Edifica alguma coisa que promova a glória de Deus? Que os outros vão olhar para mim e vão dizer, esse camarada é diferente. Esta mulher é diferente. E você sabe o porquê que você é diferente. Não é porque você é super-homem, não, que você é super legal. Nada disso. É a beleza de Cristo que faz diferença. Mas essa beleza de Cristo, ela não brilha de fora para dentro, ela brilha de dentro para fora. E é isso que deveria diferenciá-los daqueles crentes de Corinto nas suas decisões. Mas é exatamente isso que não estava acontecendo, tanto lá com os coríntios, como muitas vezes com a gente também. Olha o que deveria diferenciar aqueles crentes de Coríntios, do verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Aqueles crentes de Corinto não eram bons nisso. Eles queriam estar na lei de Gerson o tempo todo. Eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? Eles queriam, pelo mais conhecimento que eles tinham, ser os mais importantes, os oradores, os que dizem sim, os que dizem não, os que mandam nos pastores, os que mandam nos apóstolos. Eles tinham que dar as ordens. Admitir, demitir, ofender, fazer lá as suas expressões de religiosidade lá nos templos de Artemis. Estão lembrados disso? Os ascetistas. Eles não eram muito bons nisso, não. Nós também não somos campeões nesse assunto, não. Muito pelo contrário. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Isso não é normal para a gente. A questão é que se os versos 23 e 24, eles não são uma proposta sociológica, de uma política dos bons amigos. Nada disso. Esse bem dos outros que Paulo buscava, irmãos, estava completamente vinculados à salvação que ele pregava.
Esse buscar o bem dos outros não é ser o legal de plantão, não. O amoroso de plantão, geralmente esse tipo de pessoa dá muito trabalho. Seguramente Paulo tinha problema com essa turma também em Corinto. E não é desse povo que o apóstolo Paulo está falando. Ou não é esse tipo de bem, melhor dizendo. Ele estava falando do bem que vem de Deus. Aquilo que era o alvo da sua vida, que era a pregação, o testemunho e a pregação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz para aqueles crentes, amados, que estavam vendo o problema em tudo, no verso 25, gente, vai no mercado e compra carne. Vão lá fazer as compras de vocês. Está aí no verso 25 para você ver. Seja qual for que tenha sido o abate, não é isso que é o problema para a gente. Não precisa fazer nenhuma pergunta para o vendedor onde você comprou ou não comprou, por causa da sua consciência. Não faça isso. Ele fecha no verso 26 dizendo, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Foi Deus quem criou a comida, companheiro. O boizinho lá que foi abatido e virou lá uma picanha. Foi Deus e é Deus sempre. Mas tem um detalhe, que é o verso 27. Vamos relembrar-nos aqui no verso 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. A ideia aqui é a seguinte. E se um incrédulo, uma pessoa não crente, gente boa pra caramba, mas incrédulo, não crente, com todos os seus hábitos religiosos, é uma pessoa sem Cristo, vai e te convida para comer na casa dela. Para você ou para o convidado, aquilo que é posto na mesa é carne, se estiver servindo carne, né? Pode servir macarrão. Aquilo que está sendo servido é carne, é comida, que se come com gratidão, com ação de graças. Comer um pedaço de carne que foi oferecido a um ídolo não vai contaminar o crente, nós sabemos disso. O que contamina o crente, sem dúvida, é participar de um culto pagão. Isso é idolatria. Participar do paganismo e do culto pagão dos outros, com a concordância, às vezes, até omissa. Irmãos, mas essa lei, esse padrão do amor de Deus, essa lei do amor, que faz com que a pessoa que tem o conhecimento das coisas do Senhor enxergue aquele irmão mais frágil com misericórdia e paciência e abra mão dos seus direitos e liberdades em função daquele irmão ainda não estar à vontade para lidar, não ser maduro para lidar com aquela liberdade sua. Esse princípio do amor, ele exige, no texto aqui, no contexto que o apóstolo Paulo está mencionando, porque seguramente isso era um problema naquele contexto lá, nós estamos diante de uma exceção a essa instrução que está sendo dita aqui nos versos 25 a 27. Vamos ler os versos 28 a 30. Mas, se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo que não dou graças? Aqui tem um daqueles estilo literário do apóstolo Paulo, com alguns trocadilhos e alguns paralelismos que são meio trabalhosos, para a gente entender numa primeira, numa segunda, até numa terceira leitura. Mas eu vou tentar mastigar para vocês aqui, porque isso aqui é bastante interessante. Estamos diante, então, o fato foi apresentado até o verso 26. No verso 27, nós vemos que há mais uma situação onde é colocada a ideia de que você deve participar daquela mesa se você não tem o conhecimento de foi oferecido aqui ou ali, ou aquilo ali não é um culto pagão, mas tem uma exceção a essa instrução, e essa que estamos vendo aqui dos versos 28 a 30. Esse exemplo aqui citado é mais ou menos o seguinte, se um dos convidados que está contigo na casa dessa pessoa, não crente, cutucar você esse cotovelo e dizer assim, ô fulano,
Isso aí foi comida sacrificada lá no templo de Artemis. Essa comida que foi todinha comprada lá no templo. E esse que te cutucou é um daqueles crentes mais sensíveis ainda por não conhecer o contexto completo do princípio que abraça esse tema. A ordem que o apóstolo Paulo dá aqui é que então esse crente mais velho, ou que está ali, que foi convidado também, não deve comer. Não deve comer por causa do fato, não exatamente por causa do fato da comida, porque ele sabe que a comida não vai contaminar ele, mas por causa da pessoa, do outro. Então o problema aqui não é a comida. O problema é aquele crente mais frágil na fé, para que ele não venha a se sentir de alguma forma ofendido em sua consciência. Em outras palavras, esse crente deve decidir respeitar a consciência ainda mais frágil daquele outro irmão. Crente também. Mas ele deve parar e abrir mão de um direito seu por causa do outro. E é levantado um questionamento desse posicionamento do apóstolo Paulo, aqui na segunda parte do verso 29 e 30, que diz assim: pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Um questionamento importante e até legítimo na primeira lida. Mas aí vem a justificativa do apóstolo Paulo no verso 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, que bem resultaria daquele crente mais maduro sentar ali e comer tudo que estava ali na mesa, mesmo com essa inquietação do crente mais novo, comer da graça. Eu dei graça e comi, rapaz, come a tua também, não enche a paciência. Me diga que bem resultaria. Olha o problema que vimos lá no princípio do verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Que bem você, como um crente mais maduro, geraria na vida daquele crente mais imaturo, dizer que eu vou dar graças e vou comer o que estiver na minha frente, se a liberdade do indivíduo está completamente, do outro está completamente aviltada ou ofendida. Como é que você poderia dar graças por aquilo que ofende o outro irmão? Como é que eu posso fazer isso? Está vendo como o nosso senso de fazer o bem é depois de tirar os meus interesses da frente? Vou fazer o que é bem para o outro se eu já tiver atendido nos meus interesses. Que bem você faria? Seguramente muitos aqui estavam tomando a causa do cidadão aqui, do que o Paulo levantou. Que isso, ele pode comer. Como é que pode um negócio desse? Mas como crente, num contexto desse aqui do primeiro século, num contexto difícil da igreja de Corinto, que bem geraria na vida do outro? Eu já dei graças, comi, o outro está lá morrendo por dentro, maior crise porque o crente mais velho fez um negócio que eu achei que não deveria. Como é que eu vou dar graça e comer e o outro está morrendo por dentro? Percebe como o nosso senso de bem do outro é limitado? Por isso, então, o apóstolo Paulo ele conclui esse tema nos dando dois princípios que precisam orientar a nossa vida no exercício das nossas liberdades como crentes. O primeiro princípio pelo qual o crente deve exercitar suas liberdades, ele é determinado da seguinte forma: tudo que façamos para a glória do Senhor, não pelo meu prazer, pelos meus interesses, mas tudo que eu fizer, que eu faça para a glória do Senhor. Então, a primeira atitude que o apóstolo Paulo está ensinando os crentes coríntios é deixarem de ser egoístas, deixarem de serem metidos a sabe tudo, serem piedosos, usarem o conhecimento para eles poderem expressar melhor o amor e a adoração e a devoção a Deus, que é o único que deve ser adorado. Então, a primeira coisa que eles devem fazer, que somos ensinados, os crentes de Corinto e nós aqui hoje, tudo que fizermos, que nós estejamos fazendo para a glória do Senhor. E o segundo princípio, que deve orientar nossas atitudes, é produzir realmente o bem do outro, como vimos no verso 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem,
mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, aqui é algo que nós precisamos tomar bastante cuidado. Agradar a todos, de forma alguma, está ligado a algum tipo de bajulação ou fazer alguma coisa que tire a glória do Senhor, que coloque o Senhor em outro lugar que não seja o dele e que é o primeiro. Então, esse agradar o Senhor aqui não tem nada a ver com algum tipo de bajulação, mas em estar disposto a renunciar a uma liberdade, a um direito seu, para que o outro possa crescer. É nesse sentido que não procuramos o nosso bem, porque o objetivo é que o outro seja salvo, e se salvo, que ele cresça, que ele amadureça. Irmãos, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário não apenas nos garantiu a grande bênção do perdão de pecados, sua ressurreição nos garantiu a segurança da vida eterna, mas essas verdades também nos deram uma nova vida. Nós cremos nisso, amém? Só que além da nova vida, também nos deu um novo padrão de vida. Com a nova vida veio um novo padrão de conduta para nós vivermos, até estarmos com Cristo nos céus. Se temos a liberdade de desfrutar de algumas liberdades cristãs, bíblicas, que a palavra de Deus nos dá, nós também temos a liberdade de ser capazes de pôr de lado algum prazer temporal, momentâneo, no exercício dessa liberdade que é legítima. O conhecimento de Deus e o exercício dessa liberdade bíblica nos dá a liberdade de abrir mão, pelo bem do nosso irmão, pelo bem do Evangelho, e para a glória de Deus, de coisas que seriam direitos, mas que não vão nos fazer nenhum peso, pelo contrário, redundarão em glória ao Senhor e bênçãos espirituais da parte de Deus para aqueles que agem assim. Vocês veem que temática grande, começou lá no capítulo 8. Tudo para Paulo tocar nessa área daqueles crentes, que é uma área tão nossa. Egoístas, interesseiros, egocêntricos no seu conhecimento, usando os benefícios ou os privilégios espirituais para menosprezar, para oprimir o mais frágil. Como se a palavra de Deus, quanto mais conhecimento temos das Escrituras, amados, isso é o que me provoca mais vergonhas diárias. Quanto mais conhecemos do Senhor, mais humilhados precisamos ficar diante dele, porque o pecado que até então era uma sujeirinha no canto, conforme eu conheço o meu Deus, o meu Salvador pelas Escrituras, mais o meu pecado cresce diante dos meus olhos, mas mais capacitação eu tenho do Senhor para lutar. Mais eu vejo o meu potencial para pecar, mas mais do Senhor eu tenho para lutar. O fato é que nós temos que parar de achar que esse senso enganoso que nós temos de que somos bonzinhos e queremos o bem dos outros naturalmente, nós não queremos o bem dos outros naturalmente. Nós queremos o nosso naturalmente. Só uma vida comprometida primeiro com as Escrituras e depois com essa percepção de que somos pecadores, com o objetivo que o apóstolo Paulo tinha, testemunhar de Cristo aos perdidos. Isso fazia com que Paulo olhasse para esses crentes que estavam com outro foco na igreja e dizia: olha, vocês estão com foco no lugar errado. Amem esses pecadores, mas busquem em primeiro lugar um padrão de vida que mostre para esses pecadores que vocês têm realmente o objetivo de fazerem tudo para a glória do Senhor. E produzirem na vida dos outros aquilo que Deus produziu na sua. Não serem bonzinhos de plantão, mas produzirem na vida deles aquilo que Deus produziu na tua vida, que foi arrependimento, que foi a alegria de ter um Salvador,
e a segurança de perdão de pecados de vida eterna. É isso que Paulo está ensinando os crentes coríntios. Eles estavam achando que o negócio era ser membro da igreja. O negócio era ser da igreja de Corinto. Vamos ver aqui no capítulo seguinte, capítulo 11, o apóstolo Paulo pegando duro na participação deles na ceia. Que ainda assim estavam achando que a ceia era uma cerimônia apenas para ficar, para mostrar poder ou de cumilança. Paulo vai dizer, não é bem assim não. É por isso que muitos de vocês não somente estão fracos, como já morreram. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a reter aquilo que ouvimos nesta noite. Tantas situações que para nós são tão diferentes, mas no final das contas nós nos vemos ali. Facilidade com que a gente comunga com o Senhor e com o mundo. A facilidade como nós dividimos a glória do Senhor e a atenção que é devida unicamente ao Senhor, dividimos também com tudo que é. Eu não digo tudo não, nós escolhemos até. Coisas que têm um comprometimento direto com este mundo, e o príncipe deste mundo é Satanás. E eu, por causa de interesses e prazeres terrenos, temporários, que não tem nenhum poder de salvar ou de transformar, eu me apego a isso, mas daqui a pouco estou querendo participar da mesa do Senhor. A minha vida precisa ser um culto ao Senhor. Eu acho que nós podemos melhorar, né, irmãos? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço. Pela maneira carinhosa como o Senhor fala conosco, pela Tua palavra. Esses exemplos aqui, ó Deus, de tanto tempo atrás, como eles vêm para hoje, ó Pai, porque se o problema lá era pecado, Deus, o problema de hoje também é pecado. E o Deus que perdoou pecados lá atrás é o mesmo Deus que perdoa pecados agora. O mesmo Cristo que morreu na cruz para aquele povo lá atrás é o mesmo que morreu por nós aqui agora. Ajuda-nos, ó Deus, a não somente ter uma imensa gratidão pela nova vida que recebemos em Jesus, mas podermos também ter um novo padrão. Um padrão estabelecido pelo Senhor, pela nova vida que o Senhor nos deu. É assim, ó Pai, que com todo amor, paciência, misericórdia, mostraremos a este mundo, às pessoas que estão ao nosso redor, as belezas de Cristo. Não pelo muito que falamos, mas pelo que somos. Ajuda-nos, Pai, a ter este padrão, onde tudo o que fazemos precisa ser para a Tua glória e para o bem daqueles que ainda estão perdidos. Então, quando testemunhamos de Cristo, demonstramos que queremos muito bem aqueles que nos cercam. Assim eu te peço, leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado pela nossa escola dominical. Muito obrigado por este culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana guardada, dirigida em tudo por Ti. Nos ajuda, ó Deus, em nossos desafios pessoais. Que estejamos nos desafiando diariamente a uma vida debaixo dos padrões que o Senhor estabeleceu para os seus. Assim eu te peço agradecido. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tenha o seu tempo de oração.